Tá aí, portanto, a Melissa, né, aqui com a gente na Rádio Sindicop. Deixa eu só tirar aqui esta trilha. Já tirei a trilha, né? Na verdade, Melissa, seja muito bem-vinda aqui na Rádio Sindicop, não é mesmo? Muito obrigado aí por ter aceito esse convite para a gente bater esse papo, para você trazer orientações para a gente. Ouve bem, Melissa? Bom dia, viu? Bom dia, Carlos. Te ouço bem? Tá me ouvindo também? Sim, perfeitamente, tudo certinho. Tá frio hoje, hein, Melissa? Nossa, aqui Eita! tá muito também, viu? Uma manhã bastante fria. Vamos tentar aí aquecer um pouquinho os corações e as mentes com as informações que você vai trazer para a gente, né, Melissa? Afinal de contas, esse tema preocupa, né? Algumas, não sei se é doença ou não, você pode explicar isso para a gente, mas assim, tem coisas que parece que a modernidade cresce e traz junto, né? E parece que quanto mais avança, mais vai surgindo coisas, embora não seja tanta novidade assim, né? Mas com o passar do tempo, não é, a gente começa a ouvir falar um pouco mais. E essa síndrome, ela é preocupante, né? Eu queria que você explicasse primeiro assim para os nossos amigos, amigas que acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, pelo aplicativo, o que é essa síndrome, Melissa? Esclareça para a gente, por favor. Então, bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos que nos ouvem também, né? Isso. Vamos bater um papo, então, sobre a síndrome de burnout, né? Ela já é reconhecida pela Classificação Internacional de Doença, pelo CID, né? Através da OMS, como um fenômeno ocupacional de um estresse crônico, né? Então, o termo burnout ele está relacionado à questão ocupacional, né? Embora a gente escute aí, né, as pessoas falar, burnout materno, burnout, né, em outros sentidos, mas ele é classificado como uma questão ocupacional. E para aquecer o nosso debate hoje, né, que depois lá no final eu quero fazer um fechamento, sobre o papel do profissional da saúde e da psicologia, né, em relação a essa síndrome do esgotamento profissional. Eu vou usar, meus pacientes já estão acostumados, né, que na online a gente vai recorrendo a alguns recursos, né. É importante a gente falar, Carlos, que na vida, né, a gente desempenha vários papéis na vida, que o profissional é uma parte deles. Então, a maneira como o indivíduo, né, se comporta, vivencia no papel profissional, diz muito sobre ele na vida, tá? Então, é muito importante a gente não ver também como um fator isolado, né? Nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente. E aí, como é que a gente vai, os sintomas, né? Importante, assim, lembrar que esses sintomas, eles vão se instalando aos poucos. Não é do Ah, nada que surge, porque o estresse, ele se configura como estresse crônico. Então, para chegar no excesso, ele vem sendo, ele vem impactando a vida do indivíduo. Por isso que é muito importante, né, através da terapia, do autoconhecimento, né, de você ir se observando e percebendo alguns sintomas que eu vou passar aqui para vocês, e ficando em alerta, observando, né? Porque para chegar no burnout é porque já chegou num estresse extremamente extremo que impacta negativamente a vida do indivíduo, né? Trazendo consequências, muitas vezes precisando inclusive de medicações, né? Para que você consiga, né, retomar sua qualidade de vida, né, desempenhar os seus papéis na vida, inclusive o profissional. Tá? Então, assim, quais são os sintomas? Eu listei alguns aqui para a gente falar sobre, né? Por ótimo. exemplo, esgotamento emocional. Então, você vai percebendo, por exemplo, que a sua qualidade no sono está sendo prejudicada, né? Por exemplo, vem as insônias, você vai percebendo uma falta de energia, uma falta de concentração,
Sabe aqueles famosos apagões que a gente tem? Sim. Você está conversando e fala, nossa, onde que eu estava? O que eu estava falando mesmo? Nossa. Tudo isso começa em excesso, né? Olha aí, vamos ficar em alerta, né? O organismo, porque assim, o estresse, ele é comum do nosso dia a dia, né? Ele faz parte das reações do nosso corpo, né? Frente a uma ameaça, a um perigo, né? Ele está ali. Mas quando ele se torna de uma maneira assim, que vai trazendo impactos negativos na nossa vida, com maior frequência, a gente tem que ficar atento, né? Irritabilidade, uma falta de paciência, um esgotamento físico, então muitas vezes pode vir com dor de cabeça, sintomas de tensão muscular, né? Problemas gastrointestinais, o famoso piriri que a gente tem, Né? mudanças de comportamento, então, por exemplo, né? Isolamento social, de não querer muito contato com as pessoas, querer ficar mais em silêncio. Pode ser o contrário também, aquela pessoa que isso eu vejo bastante em atendimento, aquela pessoa que ela quer sempre, ela precisa sempre estar muito produtiva, né, para se sentir bem. Então, assim, o papel profissional vai tomando uma proporção, é como se ele fosse crescendo, e ele passa a ser a única razão do indivíduo viver. Só que ele é apenas uma parte do todo, né? Então, aquela pessoa Sim. que vive para o trabalho, tudo, tem que estar o tempo todo produzindo. Se um dia ela produz menos, ela se sente como se não tivesse sido produtivo o dia dela, né? E ela produziu muito, mas na régua, na avaliação dela, né, ela tem que estar sempre em constante movimento, né? Outra coisa também que eu acho importante falar nessas mudanças de comportamento, a gente vê muitas vezes, e é frequente, Carlos, os indivíduos que vão para o uso do álcool e das Sim. drogas, né? Porque se torna tão insuportável aqui que para dar conta, né, ele usa de substâncias psicoativas para se distanciar dessa realidade. Nossa. Para fugir, né? Para fugir, uma Né? anestesia mesmo, sabe? Para não sentir, né? Só que volta e aí faz uso de novo né? E a gente pode aí começar a falar de um uso abusivo de substâncias psicoativas, né? Baixa realização pessoal, né? Então a falta de motivação, de encontrar um sentido para aquilo que está fazendo. Despersonalização, então desinteresse pelo trabalho, que eu já falei também, né? Dificuldade em cumprir prazos. Muitas vezes a gente vê também aquele indivíduo que era muito assíduo, né, nos seus compromissos, que começa a faltar, a não corresponder mais, né? Então, são sintomas que nós, indivíduos, enquanto trabalhadores, temos que ficar atentos, e as empresas, que também são grandes responsáveis pela síndrome do burnout, né? Porque não é só do indivíduo, também ficar atenta, né? Para a equipe, como é que ela está olhando para esse ambiente de trabalho? Como é que estão sendo capacitados as suas lideranças? Né? Porque para um indivíduo, né, para um trabalhador, um colaborador, ele ser produtivo, ser eficaz naquilo que ele faz, né? Essa relação não se constrói só com regras, né? A gente precisa se constrói com um ambiente saudável, né? Onde as pessoas tenham consciência, saibam lidar com seres humanos, onde haja estratégias. Algo muito que eu vejo muito nos atendimentos, Carlos, assim, em grande maioria, é a falta de definição do papel profissional. E aí é um lugar muito delicado, porque quando a gente não sabe o que a gente tem que desempenhar,
se a gente não reconhece os nossos limites, a gente vai desempenhando tudo que o outro nos obriga a fazer. É. Se eu não sei do meu formato, do meu limite, né, eu vou fazendo tudo que o outro me atribui. E aí cai, muitas vezes, nas relações abusivas. Né? Onde, para estar naquele lugar, o indivíduo acredita que ele tenha que fazer tudo o que lhe é solicitado, numa velocidade e numa demanda extremamente, às vezes, muitas vezes, desumanas, para ser validado no seu papel profissional. Que né? coisa, hein? Então, É eu vejo aquela coisa, né? O dizer não, às vezes, é tão difícil, né? Isso. E aí, o que eu oriento? Eu estou costurando tudo que eu escrevi, já saí tudo do roteiro. Perfeito. O que eu oriento, né? Aí eu vou trazer um pouquinho dos atendimentos, né? O que eu oriento na vida, né, para os pacientes? E principalmente, né, em ambientes onde haja esse excesso de demanda, onde haja um abuso, muitas vezes, de poder, né? Que o indivíduo, o paciente, vá, né, o colaborador, vamos falar aqui, vá registrando, né, pegando essa deixa sua da dificuldade de falar não, porque a dificuldade de falar não perpassa muitos outros papéis da vida do indivíduo. Então, para você se respaldar e talvez se fortalecer nesse lugar de delimitar o seu papel profissional, a gente falando do papel profissional, né, no trabalho, que você vá registrando para você, né, aquilo que você vai executando durante o dia. Porque quando você concretiza isso na vida, tá, pessoal? Vocês podem fazer, vamos expandir para outros papéis também, tá? Porque nós somos um todo. Você vai registrando para que você possa concretizar, né? E olhar diretamente para aquilo que você faz. Porque muitas vezes você acaba fazendo mais e mais nessa falta de limite por achar que você faz pouco. E quando você registra, você vai se conectando com aquilo que você fez e o que foi possível dentro do tempo que lhe é dado na negociação das suas demandas. Né? Então, vamos pegar assim, às vezes o indivíduo tinha 10 tópicos para executar no dia, mas ele só fez 5. Se ele registra, por exemplo, ele vai falar, bom, por que eu só fiz 5? Porque eu tive uma reunião de emergência, eu precisei fazer tal coisa que não estava prevista. E aí ele começa a negociar com os critérios de prioridade. Então, diante da realidade que se apresenta, das variáveis externas que acontecem, como é que eu vou priorizando aquilo que é essencial que seja feito e o que dá para negociar num outro dia, num outro momento? E aí também vai entrar a questão, por exemplo, de uma cobrança de liderança, né? Que a gente vê isso é muito comum, né? Nossa, você não fez nada, você está deixando a desejar. Quando você registra, você tem por escrito, né, para você e para respaldar o seu argumento, né, na correria do dia a dia, o que está sendo possível fazer humanamente, com qualidade de vida, dentro do tempo que lhe é ofertado e da demanda, da quantidade de demanda que lhe é exigida. Porque o sistema, né, e aí eu falo de instituições, né, em geral, muitas vezes quer que você execute algo humanamente impossível para um ser humano só. Então, ele tem responsabilidade de entender que muitas coisas que não estão sendo atingidas precisa de medidas institucionais para que aconteça. Então, de repente, aumento de um quadro de funcionário, replanejamento de metas, né? Hoje, né, agora em maio, recente agora, né, que isso já vem sendo pedido há algum tempo, até coloquei aqui, né, agora é lei
né, que a saúde mental ela seja prioridades na empresa. Então, as empresas elas têm que adotar medidas para reduzir os riscos psicossociais no trabalho. Haverá fiscalização, né? E quando a gente fala de riscos psicossociais, a gente está falando de assédio moral, de sobrecarga no trabalho, de estresse, de falta de apoio, falta de orientação, porque cada instituição, cada sistema tem sua cultura organizacional. Como é que esse funcionário, esse colaborador é acolhido? Como é que ele é treinado? Como é que é dito para ele qual é o formato, qual é o papel profissional, o que lhe cabe e o que não lhe cabe? Para que ele possa, inclusive, entender como ele prioriza aquilo que é do papel profissional, que ele vai responder por aquilo, né? E aquilo que ele está fazendo como um auxílio, uma colaboração, uma parceria. Porque a responsabilidade dele é dentro do seu papel profissional. Não é? Isso. Né? E como? Então, é muito importante, né? Eu falo isso para os meus pacientes, né? Estabeleça, então, prioridades, registre, gerencie o seu tempo. Gerencie o seu tempo. Isso na vida. Para que você possa entender se realmente há uma sobrecarga, se realmente é você que está com dificuldade de priorizar, de organizar as suas demandas na vida. Agora, Melissa, também nós, nos últimos anos, o mundo passou por transformações, não é? E essas transformações tecnológicas são de extrema relevância, né? Precisa se desenvolver as pessoas, o mundo, as situações. E aí, com o surgimento da internet, essa relação, eu queria saber como é que a psicologia entende isso, né? Porque antigamente a gente tinha um telefone fixo, né? A Melissa quer me encontrar, a Melissa vai ligar no meu telefone físico, e se eu não estiver na minha casa, eu não tô. Agora não, né, Melissa? Onde você está? Ah, eu preciso da psicóloga. A Melissa não está lá no consultório dela, mas eu achei a Melissa lá no shopping porque eu liguei insistentemente no celular dela. E essa relação, hein, Melissa? Como é que funciona nesses tempos modernos, hein? Sim, sim. É verdade, Carlos. Antigamente, né, a gente exercitava mais a questão da espera, né? É. Eu me lembro quando eu fui para os Estados Unidos, que eu fiz o meu terceiro colegial, o telefone era muito caro para falar com a família aqui, né? As cartas demoravam 15 dias para chegar, Verdade. 15 dias para retornar, quase um mês, né? E era o que a gente tinha. Então, o organismo, o ser humano, ele vai se adaptando muito rapidamente, né? Ontem eu estava com um paciente adolescente, ele mexendo com a IA, inteligência artificial. Eu não sei mexer ainda nisso, né? Mas de uma maneira tão, eu falei, gente, olha, né, que interessante. Mas vou voltar. Nós vamos nos adaptando, né, àquilo que nos apresenta. A questão não é isso, né? Não é só isso, mas é como eu lido com aquilo que me apresenta. Sim. Né? Então, Verdade. por exemplo, eu já recebi uma paciente adulta, claro, né, já trabalhava, que ela, por não ter esse limite, ela não almoçava. Porque ela dentro do funcionamento dela, né, com as suas relações, ela se imaginava que uma boa profissional é aquela que está sempre de prontidão. Então, por exemplo, ela se alimentava com o celular ali falando, né? Até que chegou um dia, né, que ela teve que receber um profissional de fora, porque ela atende uma rede. Ela falou: me peguei comendo, conversando no celular e conversando com o profissional na mesa. Puxa. E a sensação, eu falei: como é que foi essa conexão? Como é que foi essa conversa? Ela olhou para mim e falou assim: nossa, eu estou me sentindo péssima. Eu acho que eu não dei atenção. Eu não me lembro do que a gente conversou.
Então, como é que estão as nossas relações, as nossas conexões, a nossa entrega? Porque fazer a gente faz no automático. Se eu perguntar aqui para muitos de nós, como é que foi o nosso banho, o que a gente comeu ontem, qual era o sabor da nossa refeição, muitos vão falar, nem sei, comi, acho que era frango, acho que era carne. Porque está tão no automático, mas como é que você vai se dando esse lugar de conexão com as pessoas, com o que você faz? Como é que está a sua urgência, a sua espera? É qualidade? É entrega? Como é que nós estamos nos conectando com o outro? Numa escuta genuína? Então, é importante que a gente faça essas reflexões, né? Para que a gente entenda que a gente tem que se cuidar em todos os aspectos. O profissional é uma parte de nós. Como é que está a questão da alimentação, as relações familiares, as relações com as amizades, como é que está teu papel de filho, de filha, de esposo, de esposa? Como é que está a sua questão de autocuidado, a sua atividade física, ou aquele autocuidado que você, né, designa que seja o melhor para você? Como é que você está equilibrando os pratos da balança? Não Esse adianta equilíbrio. você ficar muito aqui e deixar os outros caírem. É claro, Carlos, que tem momento na vida que a gente se dedica um pouquinho mais aos filhos, né? Um pouquinho mais aqui, ali, mas dentro de um equilíbrio. Todo excesso, tanto para mais quanto para menos, ele é prejudicial. Verdade. E aí, falando desse prejuízo, eu queria, antes da gente terminar, porque eu sei que você tem atendimento, aproveitar aí o comentário do nosso amigo policial penal, o Magno, né? Vou subir aqui o comentário do Magno na tela. Bom dia, né? Falando sobre a síndrome, né? Entre os profissionais de segurança pública, né? Ele fazendo especificamente esse comentário. Como policiais, bombeiros, guardas civis e agentes penitenciários, né? Pode gerar sérios prejuízos individuais, institucionais e sociais. O Magno, obrigado, viu, Magno, pelo seu comentário, fazendo aí menção, principalmente, né, a toda a pressão, ao ambiente de trabalho dentro das unidades prisionais, e que você, Melissa, possivelmente deve já ter atendido muita gente nessa situação, né? Quer dizer, quando eu quero aproveitar a pergunta para te perguntar, quando é que a pessoa ali percebe? Você falou daquele limite, né? E às vezes se faz de mais ou faz de menos ou foge. Quando é que a pessoa percebe e fala assim: opa, peraí, eu preciso manter contato com a Melissa, eu preciso de ajuda, né? Reconhecer isso. Qual é esse limite, não é? Principalmente o profissional de segurança pública aí, né? Sim, sim. Quando você vai reconhecendo, né, que algo está impactando a sua vida, então, como eu disse lá, o sono, são sinais que você já vai percebendo, uma irritabilidade, uma desmotivação para ir trabalhar, né? Quando você começa a perceber isso, você pode, o ideal, por exemplo, né, seria que você buscasse um profissional da saúde, né? Que pode ser um psiquiatra, se você perceber que, né, que está assim, num grau já comprometendo bastante, por exemplo, né? Não foi um dia que você teve insônia por algum acontecimento, é algo que já está frequente. Um psicólogo, né? Para que você possa, junto com ele, né, entender, né, trabalhar as questões suas de frustração. O profissional vai poder te ajudar a comunicar isso no seu ambiente de trabalho. Como é que está sendo a sua comunicação? Porque muitas vezes, né, na maioria das vezes, a gente vai sentindo, mas a gente não sabe como comunicar para o outro, como contar para o outro o que está acontecendo, né? Então, se auto-observar, né? Reconhecer se vem desse ambiente que é estressor, se é realmente do trabalho que está vindo esse estresse, né? Esse é um fator importante, né?
E aí você vai trabalhando isso, né, identificando o seu padrão de comportamento, porque como eu disse, né, o trabalho, ele está revelando, vamos assim colocar, né, aqui talvez no trabalho pode ser um ambiente mais estressor, onde, por exemplo, pega mais em você a questão de tolerância à frustração. Nos outros, as pessoas ali já te conhecem, já sabe como, né, como que o Carlos é, ai, não, né, não vou falar muito assim, que ele não gosta, então vou negociar, eu já sei que ele é assim, assado. É, No trabalho, a gente lida com pessoas, né, que estão com a gente no papel profissional. E muitas vezes a demanda institucional, né, na maioria das vezes, ela vem, né, e te coloca num lugar de negociação, de equilíbrio, em que você tem que equilibrar as suas demandas pessoais, as suas dificuldades com a demanda institucional. Então, por exemplo, esse líder também é um líder abusivo? Como é que está a relação de trabalho com as pessoas que eu estou me relacionando? Por exemplo, percebo muitas vezes, volto a falar do papel profissional, de profissionais dentro do sistema, né, que estão desmotivados na função, né? Então, é muito importante para a empresa, né, para a instituição, para o sistema pensar, né, como é que eu vou, dentro do papel profissional do meu funcionário, do meu colaborador, eu vou dando autonomia para que ele também se sinta produtivo. Porque muitas vezes o que eu vejo, pelo menos nos casos que eu já atendi, profissionais que vão ali mais no sentido de executar, fazer e se retirar e voltar para o seu contexto domiciliar. Como é que está esse ambiente de trabalho? Eu estou dando, enquanto instituição, ferramentas para que o funcionário, o colaborador, possa executar, possa se sentir produtivo, vivo dentro do seu papel profissional? Ou, por exemplo, é um profissional que vai pedir uma demanda para o setor que ele precisa, sei lá, precisa de coberta para os presos, por exemplo. Então, eu peço coberta. Estou dando exemplo, tá? Estou falando o que aconteceu. Peço a coberta. Aí, os presos me pedem coberta. E aí, a coberta? O meu papel ali com eles é que eu leve a demanda deles para alguém. Eu represento naquele setor, tá? Estou dando um exemplo. E aí esse funcionário fica pedindo, 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 pedindo e nunca vem. Como é que são os procedimentos? Para que se, inclusive, tenha uma resposta, é possível, não é possível, não importa. Mas como que esse profissional vai entendendo que o papel dele não fica perdido no vazio? Para quem que eu reporto? Como é que eu me reporto? Quem que me presta uma contra-informação? Como é que eu posso dizer no meu papel profissional, olha, posso ceder a coberta, ou sei lá o que, não posso ceder? Como é que eu vou entendendo que eu não sou um mero representante sem voz, que eu tenho um protagonismo? Eu tenho um palco dentro do meu papel profissional, onde eu possa, dentro daquele limite do que eu posso fazer, eu possa executar. O meu personagem, tá? Entre aspas, profissional, tem que ter vida. Claro que a gente tem limites dentro do nosso papel profissional. Eu não posso ir lá, de repente, enquanto alguém que fica num setor, ir lá fazer um documento, ligar para um... Não. Mas qual que é a minha travessia? Como é que eu posso me desenvolver, entender onde eu posso ir, onde eu não posso ir, dentro do que eu tenho? Realmente precisa aprender a fazer essa análise, né? Se a gente não fizer isso, realmente você vai, e cada vez a coisa vai crescendo, vai aumentando, e aí a gente não sabe onde vai chegar. São 8 horas e 41 minutos, Melissa, para a gente finalizar aqui, eu queria que você rapidamente aí falasse para a gente sobre como que é feito o tratamento, né? É na conversa, é na orientação, tem também medicação. Como que funciona, Melissa? Sim, sim.
O tratamento é feito com profissionais da saúde mental, né? Então, um psicólogo, um psiquiatra, né? Que vai avaliar os sintomas, né? Olhar toda essa realidade junto com o paciente, né? Identificar realmente se está relacionado ao trabalho, né? Se é um estresse da vida pessoal, lá dos outros papéis que está refletindo no profissional, mas, né? É um lugar que precisa ser cuidado. E dependendo, né, da gravidade, pode sim entrar com medicação, né, que aí é a psiquiatria quem entra com a questão medicamentosa, tá? Então é importante, assim, percebeu alguns sintomas, né, desses que a gente falou, né, de uma mudança de comportamento, questões emocionais, procura, né? Hoje o sindicato ele fornece, né, o atendimento psicológico para os seus filiados, então tem como ser olhado, né? Mas o indivíduo precisa também ir se observando para que ele detecte que ele precisa de ajuda, para que não chegue num grau extremo, né? Onde a situação vai requerer um maior cuidado, muitas vezes até um afastamento, né, do trabalho para que seja cuidado, mas assim, não adianta afastar, cuidar do machucadinho, sabe? Fazer aquela casquinha e a pessoa entrar lá no trabalho de novo para sangrar. Então, precisa cuidar, entender os impactos disso, né? Onde isso está comprometendo o indivíduo, como é que ele vê, enxerga aquela realidade, né? Se dá para voltar por esse lugar em caso do afastamento, se não dá, né? Para que ele seja cuidado, para que ele volte para essa dinâmica de uma maneira mais, vamos colocar assim, entre aspas, funcional, menos prejudicial, tá? Então, e deixar uma frase que eu gosto muito, né? Assim, eu acho que a gente tem que equilibrar muito o estresse que é nosso do dia a dia com momentos de relaxamento. E entender, pessoal, que descanso não é luxo. Que nós precisamos equilibrar os nossos papéis profissionais. Não dá para um papel sobrepor o outro. Quando isso acontece, está sufocando algo, né? Então, vamos equilibrar, vamos buscar de posse das informações, olhar nesse lugar que de repente eu estou sentindo que eu estou tendo alguma mudança, onde é que eu estou precisando investir nos outros papéis? Cadê os meus amigos que faz tempo que eu não procuro? Cadê aquela pessoa que eu gosto de conversar? Cadê a minha atividade física? Cadê a qualidade da minha alimentação? Né? Vamos olhar para outros lugares, vamos aquecer outros papéis, para que a gente possa manter um equilíbrio. Tá bom? Legal. Melissa, eu ficaria aqui falando com você uma semana sem Ah, que almoçar, bom, sem jantar, nem nada, viu? Ficaria aqui te ouvindo, conversando. que bom. Muito legal, viu? A sua participação aqui com a gente. Tenho certeza, viu, que muita gente aí que acompanhou, que, né, esteve com a gente, continua com a gente aí, gostou e se viu, né, em situações que você relatou aí, viu? Parabéns mesmo, viu, pelas suas orientações, pelas suas explicações. Quero te agradecer demais mesmo a sua participação. E quem sabe mais para frente aí a gente faz outros programas com outros temas ou até explorar um pouquinho mais esse, viu? Muito obrigado, viu, Melissa? Eu que agradeço a todos vocês pela escuta calorosa, um bom restinho de semana para todos nós e até a próxima, com certeza. Pode contar comigo. Valeu, Melissa. Obrigado. Tá aí, minha gente, a nossa psicóloga Melissa. Abraço, Melissa. Até Ah, mais. Tchau, é. tchau.